Bem-vindo a todos a mais um podcast Insights Lean, né, da Borgatti Consulting. Hoje o tema será Transformação Lean, Oportunidades e Desafios, né? Eu sou Ricardo Borgatti e nós temos aqui um convidado muito especial, né? Milton Riso, né? Ele é atual diretor de operações industriais da Blau, indústria farmacêutica, mas tem uma trajetória muito interessante, né, que vocês vão ver, em setores diferentes. E começou, inclusive, na indústria farmacêutica, mas eu não vou na indústria automobilística, né? Mas eu não vou tirar esse brilho que ele tem e vou deixar ele se apresentar. Milton, por favor, se apresente. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Borgatti. É um prazer poder contribuir um pouquinho aí com o pessoal que está aqui. Cara, é muito bom estar aqui. Você é um mestre aí que a gente tem um carinho muito grande. Tive a honra de tocar um projeto grande com você e a gente tem muito resultado positivo, né? Obrigado. Bom, sou o Milton, venho do setor automotivo, engenheiro. Em 2007 caio na indústria farmacêutica, MS. Tenho uma passagem MS, uma passagem grande de 8 anos na Eurofarma, uma passagem pequena na Hypera. E vou para o setor veterinário, Ouro Fino Saúde Animal, onde podemos contar um pouquinho da transformação que a gente fez lá, com muitos desafios, mas muitas oportunidades aí que superaram os resultados. E hoje, há 1 ano e meio, estou na Blau Farmacêutica aí, com o desafio de fazer essa implementação ali também, essa virada no mercado não retail, que é um pouquinho diferente, né, do varejo. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá, já que você é um homem que veio da indústria farmacêutica, né? Me fala um pouquinho da indústria automobilística, né? E hoje é que você virou um homem da indústria farmacêutica, né? É difícil dissociar você. 18 anos já na exatamente, farma. é difícil dissociar você desse segmento. Mas como você iniciou aí na indústria automobilística, é bem interessante porque há toda uma expectativa, né? Falar do Lean, quando vem falando do Lean, da indústria automobilística de uma maneira geral, o pessoal associa isso diretamente. É uma verdade isso? Na indústria automobilística no qual você vivenciou, né? Há uma implementação ampla assim da transformação Lean? Mas na Toyota. Quem trabalhou na Toyota vai poder sabe um pouquinho que eu estou falando. Existem as outras empresas que elas colocam algum sistema, mas são ferramentas aleatórias ali. O modelo completo de uma governança Lean é a Toyota que traz, até mesmo pelo sistema Toyota de produção. Então eu venho com uma passagem de Toyota, de Bentley e vou para a indústria farmacêutica na MS. Então foi bem bacana. Confesso que as primeiras semanas eu falei, cara, não vai dar certo não. O engenheiro aqui no meio dos farmacêuticos aqui, processos, procedimentos. Mas o sistema Toyota de produção ele está muito na frente há anos, né? A maioria das indústrias automobilísticas ela vem mais fragmentado. Ele não vem tão completo como vem um sistema Toyota de produção. Esse primeiro contato com, vamos dizer assim, uma discussão um pouco mais abrangente. Quando a gente fala mais abrangente, você usou uma palavra que é muito forte, que é a governança, é isso mesmo? Uhum. Ela envolve um alinhamento até da alta direção, né? E uma transformação completa, desde a forma de planejamento, programação de produção em materiais, organização em fluxo, enfim. Tem uma abrangência, né? Que é muito mais do que 5S, igual o pessoal acredita, né? Kaizens, etc. Tal. Esses elementos eles contribuem para um novo fluxo, né? Para você ter uma nova eficiência. Mas onde é que você viu pela primeira vez? Onde você falou, bom, isso aqui deve funcionar, né? Onde você teve esse contato para poder se aventurar, né? Na transformação Lean? Eu aprendi ele na Toyota, mas como operacional. A grande transformação para mim foi quando eu fui para a Hypera, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto ali, por alguns meses ali, falei, opa, funciona na indústria farmacêutica. E na Ouro Fino, acho que a Ouro Fino foi a grande virada, né? Eu saio de um cargo de gerente e assumo uma diretoria de operações. Era um momento de transição muito grande na Ouro Fino. Assumi 2 cadeiras, um diretor de supply chain e um diretor de operações, sendo que eu era um gerente manutenção, fábrica, engenharia e troubleshoot na Hypera. E sento nessa cadeira com um desafio enorme. Então, ali foi assim, cara, aqui eu vou vivenciar. Porque as passagens por MS, por Eurofarma, por mais que falava, eu tenho a área de excelência operacional. Mas ele é muito fragmentado e é aquele negócio assim, cara, é para fazer um trabalho de melhoria de processo e redução de custo na linha.
e muito voltado para essa questão operacional. Só que o Lean é muito mais que isso daí. O Lean, ele vivencia a cadeia como um todo em qualquer segmento. E interessante isso, né? Essa questão da visão do Lean, ele envolve até uma discussão, até por ele ter como elemento central, né, um alinhamento o domínio e gestão da capacidade para alinhamento dessa capacidade com a demanda, né, que essa é a grande pulo do gato, e muda aí por completo, né, um mindset de planejamento e programação. Ele também envolve, como tem essa questão da capacidade, é interessante isso que eu estou falando em governança, porque ela envolve a questão de custos, precificação, né, e outras estratégias de lançamento de produto na gestão da capacidade e também na gestão de projetos de ampliação industrial, né? Você chegou ali, já tinha ali você já estava demandado, né, para conduzir alguns projetos enormes de ampliação, aumento de capacidade e ampliação de fábrica. E aí foi quando você falou, peraí um pouquinho, eu acho que a questão do Lean pode ajudar. Conta essa história aí pra gente. Eu assumo em 2017 a cadeira de diretor de operações na Ourofino. E a gente vem do segmento farmacêutico, onde é tudo na ponta do lápis. E os primeiros meses, tem 2 planos de investimento, X milhões para esse aqui, X milhões para esse. A gente não tem capacidade instalada, tem que já a empresa está contratada, engenharia. Eu falei, não, beleza, tem o projeto base, o executivo, o conceito, como é que tá? Não tem que ampliar, tem que comprar. Tá aqui, tem essa verba, esse CAPEX para esse projeto e esse para esse. Eu assustei, eu virei e falei, cara, é pegadinha, né? Os caras, não, é sério. Eu falei, não, calma aí, vamos fazer um estudo. Qual que é a eficiência da linha? Não, é 97%. Eu falei, é? Falei, então temos um novo benchmark do mundo. Falei, acho que você pode ter uma disponibilidade, mas não é o caso porque não está tendo. E aí foi aonde a gente traz a ABB Consult para dentro, que eu tinha vivenciado. Que eu tinha vivenciado na Hypera. Eu falei, não, calma aí, vamos fazer um estudo aqui, vamos avaliar, vamos olhar aqui para a Borgatti aqui e ver o que a gente pode. E a partir do momento que a gente traz a consultoria para dentro, que a gente começa a mapear a capacidade instalada, o domínio que a gente tinha de capacidade instalada, o efeito mix, os 2 projetos são desmoronados, né? A gente sai um projeto precisaria fazer um aumento de quase 2.000 metros de área construída. O outro projeto era um projeto de quase 40 milhões, sendo que ambas as fábricas trabalhavam 3 turnos em escala, full time, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias. E com 6 meses a gente fala, não, essa fábrica aqui já foi para 2 turnos, essa daqui vai trabalhar 3 turnos, e aí começam as melhorias. Principalmente na capacitação dos times. Nós tínhamos uma área com prensas que eram 5 prensas e só tinha um molde cada prensa. E aí o meu tempo de processo era 4 horas e o tempo de setup era 8 horas. Isso mesmo. Aí a gente fala, não, calma aí, vamos fazer um setup externo já, né? Vamos deixar. Com esses ganhos, os ganhos de melhoria, de eficiência, essa área, atualmente, ela trabalha um turno só, mas com 1 ano e meio de trabalho, essa área caiu para um turno. Então, não teve esse investimento em CAPEX e a gente começou a olhar para investimento em capacitação operacional e começamos a olhar para o nosso domínio da capacidade, olhar os gargalos, porque eles mudam. Essa é a certeza que a gente vai ter que eles vão mudar. E foi muito importante ali é a grande virada, a grande transformação, porque a passagem de MS de Eurofarma traz uma frustração. Por mais que você quer implementar, mas são fragmentados. A partir do momento que você tem a oportunidade de estar com uma cadeira da manufatura de baixo, ou seja, supply chain e manufatura, você coloca todo mundo para olhar de forma estratégica. Alinhado com a demanda, né? E alinhado com a demanda. Porque a gente não vai mudar o mercado é soberano. Como que eu vou absorver esse efeito chicote que vem do mercado para dentro? E aí você alinha a demanda. Tem sempre aquela questão, não, vamos pegar e vamos olhar a demanda, põe X% e a gente atende. Não dá, não é assim. Então, acho que a grande transformação foi ali. Foi a implementação
Você vai lembrar, a primeira reunião de S&OP, a gente falou, cara, isso aqui é qualquer coisa, menos uma reunião de S&OP. Trazer o financeiro para dentro foi uma oportunidade, um desafio, né? Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, um pouquinho mais sobre essa história. Olha só que interessante, né? A capacidade estava lá, mas estavam 3 turnos e a medição que era feita acusava que realmente estava tomado. Exato. Então, essa é uma grande realidade que eu acho que a grande parte das empresas enfrentam, né? Você ter algumas, vamos dizer assim, alguns modelos de medição que não estão adequados. Então, o pessoal acha que o OE é uma coisa simples, né? Não é. Se a gente não entender como ele mede, como é que ele tem que ser entendido dentro de um fluxo, né? E de que forma, e de que estratégia, que nível de detalhe que ele precisa ser analisado, as pessoas elas cometem muitos erros básicos, né? Então lá nós tivemos um pouco disso, que foi a falta de entendimento mais profundo, né? O que representa o E, principalmente para efeito de capacidade. Então ele requer um entendimento conceitual. Eu acho que esse foi um desafio muito grande. Eu acho que a gente foi a transformação de uma profundidade de pensamento já como a média, o primeiro, né? E o segundo, aí o que eu acho que teve uma contribuição, que é muito difícil, que é a visão de fluxo, né? Exato. É olhar e ser responsável não por áreas segmentadas, mas o resultado do fluxo amarrado ao gargalo. Exato. E principalmente porque você sai de um modelo operacional tradicional rodando em cima de um MRP de décadas passadas, onde você tinha a programação. E lá era interessante porque tinha os quadradinhos na semana, né? Então você não podia pular o quadradinho. E muitas vezes você estava com a linha parada. Eu entrando na fábrica, por que a linha está parada? Não, porque eu não posso tirar o produto. Eu falei, mas que produto? Não, esse não tem material de embalagem. Eu falei, por que programou? Exatamente. Não, porque ele está no quadradinho. Eu falei, não existe quadradinho. A hora que a gente vai para olhar a capacidade instalada, que a gente vai para fluxo, eu lembro como ritmo, se fosse... né? Exato, e ritmo. Eu lembro como se fosse hoje, que a gente fez um Kanban. E assim, do jeito que dava no momento, a gente não tinha muito dinheiro. O nosso Kanban era um painel com PVDC e a gente escrevia no PVDC e colocava a ordem de produção. O pessoal falou, isso aqui é programação da fábrica? Eu falei, um único ponto de programação na pesagem. A pesagem é o coração. E o meu quadradinho? Eu falei, você pode fazer qualquer outro quadradinho, não existe. Teu quadradão é esse daqui. Principalmente para você mudar essa cultura. E aí as pessoas precisam entender o fluxo. No começo, por isso que eles tinham o OE, que eles falavam de 90, não era uma disponibilidade. E a hora que a gente implementa, cara, vamos falar do OE necessário? Porque tem linha que eu não preciso rodar. Isso. Linha que eu tenho capacidade instalada, para que eu vou gerar ociosidade nela? Isso foi uma mudança de cultura muito forte, porque a gente tinha uma questão de eu preciso produzir o maior volume, porque senão a fábrica vai gerar ociosidade e eu vou ficar mais caro. E você falou uma palavra que é um problema sério no alinhamento com o pessoal de controladoria da visão clássica, tradicional, né, com a visão de rateio e toda aquela... Custeio, né? O custeio tradicional, né, para o sistema de rateio e não para o sistema de custo variável, custo fixo, que seria mais voltado para um DRE Lean, né? Então, esse DRE tradicional, ele engana muitas coisas. E essa questão da ociosidade, ela é bem interessante, ela vira, às vezes, um foco, e aí... Tem 2 coisas que eu vejo que é uma cilada, né? A primeira é a falta de relevância, porque o custo da mão de obra direta comparado com a indireta, custo de instalação, depreciação, ela não é tão relevante mais. Isso foi na década de 30, 40, que era 70%. Era o custo. Hoje, se ela representar ali no custo total 12%, é muito. Matéria-prima muito mais cara, instalação, energia, mão de obra qualificada de qualidade, né? A engenharia, né? Está custando caro. Então, a mão de obra, primeiro que é o foco naquilo que não é relevante. Começa por aí. E gasta-se tempo e energia. E segundo, quando você tem uma linha de produção e você tem um gargalo com tecnologia, não é integrada, né? São tecnologias separadas, é fato, praticamente é fato que você vai ter linhas que vão estar no balanceamento, vamos dizer assim, do fluxo, e com a demanda que vai ser em cima do gargalo, elas vão ter uma ociosidade inerente. Exato. Inerente, então faz parte. Então essa preocupação alucinógena em cima de mão de obra, onde não é. Isso me lembra aí, já em 87 essa discussão foi feita pelo Kaplan, né, que ele teve um livro, em inglês a tradução livre seria Relevância Perdida, né? Aqui no Brasil foi Contabilidade, uma nova maneira de fazer e tal. Que ele falava assim, a relevância perdida, o pessoal está
ainda está focando, gerando relatório, controles, é a primeira coisa que demite a mão de obra direta, que é a menos relevante nas indústrias. É um esforço enorme para um impacto pequeno. E uma discussão que perde tempo. A questão é como é que a gente melhora o desempenho do fluxo. Né? Exato. E como que você carrega a fábrica para produzir o que realmente você precisa, o que o teu supermercado está pedindo, o que o teu ponto de disparo está pedindo. Porque a gente produzia Eu lembro que os lotes têm que ser o tamanho do reator. Eu olhei e falei, beleza, qual que é o tamanho do mercado? Qual que é o nosso share? Aí o pessoal falou, não, mas eu falei, porque se eu for produzir, vai vencer no estoque. Tanto é que a gente fez a camiseta, né? Eu amo o setup. É isso mesmo. Porque a hora que a gente colocou isso lá, os caras, não, o setup é um desperdício. Eu falei, não, eu preciso ser eficiente no setup. O setup ele vai existir. Só que quanto mais flexível eu sou, menos estoque preciso, melhor eu atendo nivelado. Você começa a nivelar, você começa a cadenciar, você começa atender o mix de produto de uma maneira muito melhor. Exato. Porque trazia muito isso. Não, os lotes têm que ser grandes. Quanto maior, melhor. Não é isso. Você tem um limitante. Qual que é o tamanho do mercado? Quanto que você vende? O que é possível fazer? Você tinha produtos lá que a gente tinha um share de 60%, 70% do mercado. Mas, assim, eram lotes pequenos, lotes injetáveis, produtos hormonais. Né? Mesmo nesse segmento veterinário também é pequeno. Então, a gente falou, cara, vai produzir, vai vencer no estoque. Teu shelf life vai explodir. Então, essa mudança de mentalidade... Que é o alinhamento com a demanda, é trazer a demanda para o ritmo. Né? Trazer a demanda para determinar o ritmo de produção. A demanda é o E do mix, né? E não é de um produto, é saber nivelar o ritmo e o mix, né? O atendimento do mix. Exato. Principalmente para você poder nivelar a tua fábrica, para você poder cadenciar ela. A gente vem de uma planta que rodava 3 turnos, quase todas as áreas, não conseguia parar para nada, para treinamento. E, a gente 2 turnos, áreas estratégicas com 3 turnos, aonde precisava, nós colocamos. E isso foi bem desafiador para dentro da fábrica para você mudar a cultura do operacional. Só que a partir do momento que a pessoa vê ganho, vê impacto, eu estou fazendo mais com menos. A primeira cronoanálise que nós fizemos, eu lembro até hoje, o Joanão falou, cara, o operador roda 8 km. Eu falei, é impossível. Ele falou, Milton, tá aqui. Roda 8 km. Eu falei, cara, tá. Era um zigue-zague. O formato estava numa sala, a punção estava na outra, o outro estava aqui. E agora? Não, o setup está feito. Põe para rodar. Agora chama a manutenção que vai dar ajuste. Então, esse modelo, cara. Essas metodologias, elas fazem sentido dentro do fluxo, né? A partir do momento que você tem um desafio de uma meta, você identificou o gargalo, você viu que você tem capacidade, aí sim, essas questões são direcionadas, as ferramentas são importantes, né? 5S é importante, setup, troca rápido de ferramenta, o SMED, né? E ordenada, né, Borgatti? Não é simplesmente você começar a sair implementando. Por isso que eu sempre discuto e falo, a governança é o principal norte para nós. Porque você tem que separar a tua estratégia do teu tático do teu operacional. E tem que vir de cima para baixo. E tem que ter apoio. Lá, por exemplo, eu lembro que você teve um desafio muito grande e que não venceu esse desafio, porque é uma questão, a linha é muito interessante. Eu acho que ao longo do tempo ele vem sofrendo sempre uma certa resistência, né? Uhum. Ainda há, vamos dizer assim, dentro da área operacional, a maior resistência que ainda existe não são as ferramentas, e sim a mudança do sistema puxado para o empurrado. Exato. Essa é a maior, porque é aquela história, as pessoas têm confiança naquilo que elas convivem há muito tempo. Exato. Mas não é necessariamente a melhor solução para o contexto atual, né? A gente já tem discutido isso aqui, inclusive em outros podcasts. Mas esse ainda é o maior desafio. Mas à medida que isso tem sido vencido, à medida que isso cada vez mais tem discussão, né, com as metodologias, até o próprio SAP vem ofertando, né, soluções de demanda driven, né, que nada mais é do que esse tempo chato, não pode falar, deram um nome bonitinho, mas chama DMRP, né, porque essa jogada do MRP é aquele negócio de ancoragem, de neurociência. A sopa de letrinhas aí. Só para não falar que não é, que está ligado ao MRP. Né? Exato. É claro que na parte de lista de materiais, controle, né, controle de estoque, tudo isso permanece, mas a mudança de programação e de planejamento muda tudo, muda completamente. Até a própria discussão da Exato. SOP. Né? E na Ourofino a gente teve um incentivo muito grande dos fundadores do conselho.
Isso eu acho que foi o grande pontapé inicial. Eles compraram a ideia porque a gente vinha numa situação bem difícil. A gente tinha um back-ordering de quase 30% do faturamento mensal da companhia em falta. E chegamos a quando depois de 0,8. Um ano de trabalho. A gente entra em setembro, a convenção do ano seguinte, a gente faz a apresentação com back-ordering de 0,8. Então, assim, a gente com investimentos pontuais só, de ferramental, coisas Exato, assim. porque a estrutura tinha ali, né? Você tinha as áreas. Foi basicamente mudar a cultura, o conceito, né? O modelo, né, de gestão. O modelo de gestão do negócio. E o trabalho de você tirar o preconceito do sistema puxado. Vai trabalhar com o sistema puxado, vai aumentar o meu estoque. Não necessariamente. Pode ser que momentaneamente eu vou por um desnivelamento de ter muito estoque, do que não precisa e falta, né, do que precisa. Exato. Eu lembro que a gente tinha 60%, 70% de falta de produto e eu tinha quase 40% de excesso. Então, isso foi muito desafiador para você mudar. Você pegar e falar, cara, eu vou nivelar o meu estoque. Só que muitas vezes eu preciso piorar para melhorar. Então, porque até você abaixar o que não precisa, exato, você encher o que precisa, né? Exato. Então, essa questão que pegou bastante ali. E você vai lembrar que a gente teve vários desafios no modelo de implementação de uma S&OP, que ela foi muito robusta e eu acho que ali foi a grande virada. A gente traz o marketing, o comercial, operações e chama o financeiro. Fala, vem cá, vem ajudar a gente. Só que o modelo dele não era um modelo alinhado. Exato. Ali. E tem uma frase que ocorreu, você sempre repete, que foi engraçada lá, que ele fala que aumentou a eficiência, como é que era? Ele falou, vocês ficaram tão eficientes, que agora vocês estão custando mais caro. Na visão dele, né? Porque na redistribuição dos custos, né? Exato. E pelo critério de rateio. O modelo de custeio de rateio. Chega a ser engraçado. Você sabe que essa situação, né? Assim como outros desafios em outros projetos, acabou gerando um desafio de transformação, porque eu falei, a próxima barreira eu estava falando, então ainda tem a barreira do sistema puxado, empurrado, e o pessoal ainda insiste, né, vendo que tem estoque em excesso, vendo que tem problema de caixa, porque está produzindo mais do que devia, está procurando custo unitário e não nível de serviço, nível de atendimento ao cliente, e o pessoal ainda fala, não, mas o sistema puxado não é melhor. Quando sua situação está extremamente complicada, né? E você está achando que qualquer coisa é melhor do que isso, porque você não vai sair dessa confusão que você se meteu com esse modelo de... Exato, e é aquela visão olhando sempre para o retrovisor, para o passado, como era feita a gestão. A partir do momento que você abre e está aberto para o conhecer o novo, para diferenciar, que depois a gente conseguiu mudar um pouco, a gente conseguiu explicar e justificar que o modelo de governança que nós trouxemos para dentro da companhia, com os buffers, nós tínhamos 5 supermercados, 5 CDs. Cada CD a gente criou um supermercado, mais o de dentro da fábrica, mais o WorkPros e mais o estoque que a gente tinha de material de embalagem e o estoque, o buffer que nós criamos no fornecedor, isso amortecia, porque o nosso MAPE lá era na casa de 30, 38, ou seja, tinha um erro enorme, era muito alto. E isso a gente não ia mudar. As reuniões com o time comercial era sempre... O meu feeling, eu falava, cara, não estraga a reunião não, cara. O feeling não vai rolar. O cara ganhou dinheiro com o feeling foi o Morris Halbert, com aquela música. Mais ninguém. Então, e aí a gente falava, cara, vamos trazer a demanda para dentro da fábrica, mas orientada, criando os fluxos, os processos. Porque a partir do momento que você constrói o teu estoque de reposição, que você começa a trabalhar baseado para a tua demanda, né, e atender o teu ponto de disparo, você começa a cadenciar a fábrica. Você melhora lead time. A gente saiu de um lead time de quase 50 dias para 17, 18 dias. Eu sei, com entrega final mesmo, já com entrega qualidade final, e tudo mais. Entre você abrir a ordem de produção e ter o produto liberado. Isso aí. Nós melhoramos o nosso prazo médio de estocagem. Eu não precisava ter o estoque gigante. Melhorou o fluxo de caixa. Melhorou a questão de relacionamento de suprimentos com fornecedores. Mas o custo do produto ficava mais caro. E essa briga não conseguiu vencer, aquilo que eu estava falando, né? Então, eu acho que temos ainda o desafio dentro da área operacional, que é o sistema puxado ainda. Só que está começando a ver até dos ERPs já estão começando a incorporar uma alternativa
para essa solução. Está menos divulgado, mas já está nas sim. ofertas mais atualizadas, né? Porque sabe que essa é a tendência, não tem como fazer, que é uma solução mais inteligente. Mas eu acho que a grande barreira vai ser, a nova grande barreira, é essa questão da controladoria, né? Exato. Com os sistemas de custeio e os DRE sendo utilizados como uma grande referência, né, de medição, você cai num monte de ciladas, né? Entre elas, esse negócio do custo-produto variável. Se eu produzir mais, ele cai. Se ele... Não, o custo-produto ele é o mesmo. Essas variações elas estão ligadas não ao produto, está ligado ao uso da sua capacidade e à demanda. É igual margem de produto. Você vai lembrar quantas reuniões a gente entrou, o pessoal fala, esse produto não dá margem, tira, esse não dá margem. Cara, daqui a pouco a empresa vai falir. É isso mesmo. E é porque eles fazem com esse critério de rateio. Alguém vai precisar pagar a conta. E eu acho que é olhar para frente, né? É ver como que as empresas estão se adaptando, né? Então, ao novo modelo. Isso aí é tão sério, que nós estamos lançando, acho que mais uns 3 meses já está, o livro está completo, agora ele está entrando num processo de revisão ortográfica, diagramação, enfim, né? E estamos aí com algumas discussões de editor. Mas eu acredito que dentro de uns 4 meses ele vai sair, que é o nosso Lean Account, né? Alinhando operações e finanças para maiores sendo bem aguardado, todo mundo está esperando. Nós já fizemos algumas palestras, já fizemos 2 projetos. Com as palestras já surgiram até 2 projetos onde é que a gente faz o DRE Lean, né? E mais 3 ou 4 modelos para tomada de decisão, desde precificação, com base na estratégia no uso da capacidade, né? E, enfim, investimentos, gestão de portfólio integrado. Então, a gente tem toda uma nova metodologia, resgatando a questão de custo fixo e custo variável, tratando, né, o que é as despesas industriais, inclusive a mão de obra como custo fixo, né? Sim, sim. E parar com essa confusão que é feita de variação de custo de produto, deixando o mundo doido todo mês. E o incentivo do custo unitário, que é fazer mais estoque do que é mais fácil e não do que está sendo vendido necessariamente. Exato, e você surge o lucro contábil falso, né? Porque o caixa foi ali, na situação, foi pro ralo. Foi pro ralo. Né? Mas, enfim, então, esse desafio, é um dos grandes desafios. A gente tem o desafio do sistema puxado, tem o desafio cultural, e tem, se o senhor fosse perguntar para você, né, não vimos que indicadores errôneos também levam para essas questões. Sim. Então, nós temos aí a questão de sistemas, né? Nós temos a questão das sistemas tanto de informação, né, ou de indicadores, sistemas computacionais, né, de gestão de apoio, e pessoas, né? O que é o mais complicado nessa história aí? O mais desafiador são pessoas, né? Porque os sistemas, a gente vai lá e vai adaptar, e vai trazer, vai inovar e vai vir. Os processos, eles sempre vão estar baseados em melhorias. Pessoas, eu abro para 2 viés. Eu acho que você tem o público da cadeia de manufatura operacional, que a gente precisa conquistar eles ali na confiança e mostrar que as ferramentas elas funcionam e que vai trazer facilidade no dia a dia para eles. E aí eu uso muito a questão, a gente compra equipamentos aí na indústria farmacêutica, a gente paga milhões, né? Milhões. Mas a gente investe milhões na capacitação operacional dos operadores? Esse é um ponto. E aí você conquistar e capacitar eles. E o grande desafio é para cima. É como você... no board e nas áreas de... Os pares, né? Os pares. As áreas de finanças. Exato. Quando é separado a área de supply ou compra. Exato, né? Exato. Esse foi um grande motivo que a gente uniu as áreas. Porque senão um vai olhar para um lado, outro vai para o outro. Não, a cadeia de manufatura, a operações está aqui. É a cadeia de manufatura. Eu pego o supply e o industrial. Então, está aqui de baixo. Mas você tem um grande desafio com a tua área financeira, com controladoria ali dentro, e principalmente com o board da empresa, porque ele construiu esses impérios desse jeito. Eu escutei muito, mas por que eu vou mudar? Eu construí minha empresa assim. Eu falei, que enquanto a tua empresa era você mais um era você. Tua empresa são de milhões e alguns mil funcionários. Então, você alinhar a estratégia da companhia, né, no teu estratégico, tático e operacional é o grande desafiador. Porque a cultura, ela precisa ser adequada, né, e adaptável, né, e transformada. O que a gente sempre falou e muitas empresas confundem a cultura com a história. A história da empresa vai ser aquela, a gente não vai mudar. É bonita. Toda empresa tem uma trajetória bonita, legal, como começou.
MS, como que ela começou, como a farmácia. Eurofarma, como começou terceirizando. Ouro Fino, um vendeu um Fusca, outro um cavalo, montaram uma empresa. São 2 empresas que faturam milhões, cada uma no seu segmento. Então, a história ela vai estar aí, mas a cultura ela precisa ser transformada. E a partir do momento que você começa a alinhar essa estratégia, tanto para cima quanto para baixo, para cima é você tirar o preconceito. Porque vou mudar, meu estoque vai ficar mais caro, vai consumir mais caixa. Não necessariamente. Quanto que você está produzindo? Qual que é o teu shelf life? Eu lembro que a gente pegou, o pessoal pegou e fez assim, meus dias de cobertura de estoque é esse. Eu falei, cara, financeiro, pro fisco, o nosso é esse. e aí a hora que você olha, eu falo, cara, você viu o shelf life? Você viu o teu estoque bloqueado? É maior que muita coisa do que você está olhando para o teu custo unitário só. Nesse modelo de cálculo que você tem. Então, o maior desafio é você conquistar a confiança da equipe e você tirar esse preconceito para cima e você conquistar eles também. E aí é o voto de confiança. Cara, você não muda uma empresa toda. Vamos pegar uma área piloto? E aí naquela... Aonde tem a dor? Que é o que a gente está tentando fazer agora. Eu tenho a Blau é mercado não retail. Você imagina a gente e a programação? Cara, tá tudo certo. E agora, tô 1 ano e meio lá. Tem 3 meses que a gente falou, cara, acho que o caminho é aqui. Precisamos dar seguimento no nosso projeto. A gente está esperando para a gente dar seguimento nesse projeto que a gente tem alinhado aí para fazer com vocês. Mas o grande desafio é esse, é como alinhar essa estratégia que vem da alta direção, do conselho, do board da empresa, para essa adaptabilidade dos fluxos e dos processos onde as pessoas se encaixam. A partir do momento que a pessoa se sente parte integrante daquele processo, daquele projeto, cara, ela compra a ideia. Então, é muito mais fácil você alinhar embaixo do que em cima. Porque em cima tem egos, né? É isso mesmo. Não, e eu diria, os pares também é um desafio grande. Exato, né? Exato. Você vê, você trazer o conceito, a visão de demanda para compras é um esforço hércules, porque ele só quer ver custo, né? Exato. Ele não vê a consequência da compra em grandes quantidades, né? Ele pode até negociar, mas as entregas e o pagamento e o caixa, tudo fica melhor, né, se for mais cadenciado com a demanda, né? Mas não tem essa cultura, é muito difícil, é um esforço, essa uma mudança de cultura, trazer a demanda, né, como sendo a referência para todas as áreas, é um processo desafiador. É extremamente desafiador porque tira as pessoas da zona de conforto. Cara, eu sempre fiz assim. Eu falei, então, bem-vindo ao novo. Adaptabilidade a gente vai ter que ter, cara. Ambidestria, você vai ter que trabalhar. E não é de uma vez só, né? É um processo contínuo. Alguns ganhos, né? Às vezes demoram 1, 2, 3 anos para você começar a consolidar novos hábitos que vão formar uma nova cultura. Porque a melhoria ela é contínua, né? Acho que o caso Ouro Fino, ele se deu muito isso, né? E foi o que sustentou a companhia no momento de pandemia. Nós passamos um período de pandemia sem ter falta de produto. A gente conseguiu sustentar pelo sistema puxado. Os estoques abastecidos, pontos só produzindo que tinha ponto de disparo. Os buffer amorteceu muita coisa. Tanto é que os concorrentes... Cara, o que vocês estão fazendo? Eu falei, que a gente começou lá em 17. Então, você não vira uma chave rápido. Você começa a colher frutos e a partir do momento que você começa a colher resultados positivos, você começa a trazer mais melhorias e aí sim você vai trazendo as ferramentas, que para mim é juntar essas ferramentas no modelo de governança. Agora, falando um pouquinho, né, vamos tirar o Milton do centro ali como responsável e como um conselheiro agora, né, nós tomando uma certa distância. A distância aí do negócio, vendo os negócios de uma maneira geral. Alguns processos de transformação Lean que chegam a dar resultados excelentes, mas acabam tendo seus obstáculos, seja pela controladoria, que acaba medindo e sendo mesmo melhorando caixa, mesmo melhorando produtividade, mesmo eliminando projetos, a questão do custo do produto, pelo sistema de rateio e outras coisas, acabam minando muitas vezes alguns processos. E tem a mudança também, né, às vezes os donos vão para conselho, né, saem da linha de frente, os diretores saem, porque... É o ciclo, né? É o ciclo, somente quando tem sucesso, o mercado vai buscar, né? Foi o seu caso, inclusive. A questão é,
existe o risco, né, disso tudo desmoronar? Sim. Se você não está enraizado na cultura, se a empresa não comprou isso, se você não tem tudo... Se você tem o pessoal medindo ainda de maneira Exato. diferente, alguém está medindo do lado, Exato. nós temos, né, o pessoal de compras ainda querendo com outros indicadores, outras metas. Exato, porque o sistema tem que rodar alinhado. A demanda tem que estar rodando alinhado dentro da estratégia da companhia com base nos fluxos. E você precisa ter as pessoas capacitadas. Mas o sistema, ele não precisa depender da pessoa. Ele tem que rodar. O fluxo tem que acontecer. A gente tem os planos de sucessão. Mas o que eu vejo muito no mercado é a gente ainda precisa ser o grande patrocinador, o grande impulsor ali. Cara, se eu não estou ali cobrando, se eu não estou medindo. E isso como que você traz? Na mudança da cultura. Só que isso tem que vir de cima. Então, o que a gente enxerga hoje são empresas que vão, implementam, gastam investimentos enormes, porque você faz o investimento, traz um retorno muito grande, mas em determinado momento, ou por uma saída de uma pessoa estratégica, ou por uma questão, cara, agora eu quero fazer desse modelo. Cara, deu certo aqui, o modelo é esse, para que a gente vai mudar agora? Vou voltar. Eu vejo também, né, a gente convive muito com a realidade do mercado, é que às vezes os profissionais foram formados, porque não tem essa disponibilidade de profissionais formados para esse alinhamento com demanda, com domínio de sistema puxado, visão de fluxo, né, de gargalo, domínio das leis da operação, né, lei de Little e outras leis que tem. O pessoal entender isso demora a gente para formar essas pessoas. Aí, de repente, elas são retiradas pelo resultado que dão, pela oportunidade que o mercado dá, e são substituídas por outras que confiam no modelo anterior. Exato. Elas nem procuram entender. As pessoas são, nesse ponto, elas são interessantes, porque elas não vão botar em risco, né, de tentar entender ou praticar algo que ela não tem domínio. Ela acha que ela foi contratada pelo anterior. Exato. Então elas entram muitas vezes, e se ela estiver na posição chave, ela entra e sem entender, sem saber da história, sem saber o resultado que deu, ela vai na crença dela, naquilo que ela, sem maior profundidade, e perde tudo aquilo que foi feito, né? Então, essa é uma dificuldade que ainda não tem no mercado, profissionais que possam ser substituídos com a mesma experiência de uma visão transformadora. Falta uma capacitação, né? Se você pegar o livro da Toyota Máquina que Mudou o Mundo, você vai ver ali que o colaborador ele tem que se adaptar à companhia. Hoje, dependendo do modelo que a gente implementa num sistema puxado, demanda, fluxo, e acaba algumas pessoas-chave saem dessa operação, quem assume fala, não, agora é o meu modelo. Então você tem que ter... Não, está parecendo política, né? Parece política mesmo. Exato. E por que a Toyota perpetua há séculos isso daí? Porque ela tem o modelo dela e ninguém muda. Você vai se adaptar àquele modelo. E é isso que falta. Cara, o Cândido dá vários exemplos e a gente conversando, ele falou, cara, a gente criou um modelo que é o sistema da MS de produção. Ele falou, cara, e aqui é para ser duradouro. Então, é o que a gente está começando a fazer. É o que se espera, né? Exato. Mas é aquela história, a mudança estratégica, né? Se a empresa passar por uma mudança seja de sucessão, de CEO, de diretor, e não houver essa abertura, né? Mesmo que ele não tenha domínio, mas ele venha com a abertura para tentar entender o novo, e o que não acontece na maioria dos casos, porque o pessoal tem insegurança, né? Ele não vai arriscar, né? Ele falou, cheguei até aqui com essa bagagem, vou jogar lá fora para tentar aprender. Então, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que você está aberto a um aprendizado não é sinal de fraqueza. Exato. É sinal de crescimento, é sinal de evolução. Porque a evolução é contínua, é você mudar o teu mindset. Cara, tudo foi tão... Eu sempre, quando eu entro nas empresas, eu falo, pessoal, não é que a gente vai sair mudando tudo que não prestou. Foi tudo excelente até aqui. Agora, para a gente virar essa página, nós vamos ter que pensar diferente, fazer coisas diferentes. Porque para isso que a gente veio. Se fosse para ter o mesmo resultado, faz do jeito que está. A gente chegou para ter um resultado melhor. Então, para ter um resultado melhor, eu vou fazer coisas diferentes. Perfeito. Então, para você fazer essas coisas diferentes, você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que mudar o teu mindset. Vai ter que se expor tua cabeça vai ter que abrir. Você vai ter que se qualificar. Você vai ter que ter tempo para treinar, tempo para se qualificar, qualificar seu time, estudar. Porque não adianta, a gente sempre fala, cara, cheguei aqui, beleza. Não, cara.
Você num cargo C-level de diretor, todo dia você tem que estudar, todo dia tem coisa nova. Todo dia a gente tem que se adaptar. E no mínimo, né? Fazer experimentos. Exato. Né? São gerações diferentes. Como que eu pego um cara de 35, 40 anos de empresa com um menor aprendiz, com um estagiário que está lá? A gente tem que ter essa adaptabilidade. Nós temos que pensar diferente. E aí é como você arquiteta essas questões, traz para dentro do modelo que ele seja consistente e duradouro, alinhado à estratégia. Na Ouro Fino, por exemplo, a gente pegou a excelência operacional, ela era um pilar estratégico da companhia, aonde a parte de excelência operacional respondia para o CEO e para o conselho. Não, e ela entrou em várias áreas, incluindo na qualidade, né? Entrou na qualidade, entrou no P&D. Tivemos bastante dificuldade na área financeira, mas porque a cadeia está ali, desde você lançar um produto a você ter a liberação do produto. E isso a gente pegava muito. Fiz o teste de bancada aqui, fiz o lote de bancada, estamos colocando, vamos fazer o piloto, põe na fábrica. Eu falei, não. Eu brinquei, quando eu cheguei lá, eles falaram, aqui a gente arremessa. Eu falei, não, existe técnica para arremessar. Vocês jogam mesmo. Ô Milton, olha, esse papo está excelente. Eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro. Prazer. Mas nós temos que, né, encerrar. Então, é importante agora você conseguir colocar, né, para os nossos ouvintes, né, duas questões que eu acho importantes. A primeira é o seguinte: quem vai querer se envolver numa transformação tem que estar preocupado ou preparado para lidar com determinados desafios. Uhum. Fala para nós aí pelo menos 2 grandes desafios que essas pessoas vão possivelmente ter que encarar. Vão ser vários, mas acho que os dois principais vai ser principalmente a mudança de cultura, trazendo as pessoas, e aí é alinhar a estratégia da companhia para o modelo de demanda e fluxo, e tem muita resiliência nisso daí. Acho que pessoas vai ser o grande desafio, tanto do seu time, quanto de pares, quanto de outras áreas, mas principalmente nos comitês estratégicos, onde tem todos os diretores, os C-levels ali e o board. Acho que esse é o principal desafio que vai ter. E um desafio que a gente não pode subestimar, que é, cara, implementamos, estamos colhendo fruto, 2, 3 anos, se achar a cereja do bolo. É o primeiro passo para você cair. Eu acho que a resiliência, a simplicidade, a humildade, o conhecer sempre, o buscar sempre, o se interessar sempre por algo novo, pela melhoria contínua, é extremamente importante, porque a gente vê várias empresas que começaram, atingiram um resultado excelente e agora eu vou fazer uma sucessão aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui. Isso é extremamente preocupante, porque foi um caminho longo para chegar onde chegou, caminho de anos. Então, acho que esses são desafios grandes. Alinhado muito à cultura, mas assim, as pessoas, cara. Acho que é olhar para as pessoas, porque processos a gente vai melhorar, tecnologia nós vamos comprar e vamos trazer, mas a base vai ser pessoas. A estabilidade básica vai ser pessoas. Até para mudar o modelo de pensamento. Exato. Ou o sistema de indicadores, vai ter que convencer pessoas disso. E sair do modelo mental, é aquele modelo de raso para você ir para o modelo de profundidade e analítico. Para você implementar um modelo de sistema puxado, você tem que ser analítico. Eu não posso ser raso, eu tenho que ter profundidade e conhecimento no tema. É mais do que ser um proprietário de um software. Exato. Você tem que ser um proprietário intelectual da dinâmica de um sistema. E aí não é uma caixa preta. Então é um entendimento profundo. Exato. Então vamos lá. Agora, a transformação Lean, ela também ocorre quando você sabe aproveitar assim, determinadas oportunidades, né? Alguns acham que tem que começar por baixo, outros tem que começar mais abrangentes, né? Enfim. Aonde estariam as grandes oportunidades para a transformação Lean? O espaço, né, de você identificar uma oportunidade para a transformação Lean. Tem vários pontos, né, Borgatti? Mas eu acho que, no meu caso, por exemplo, ali, é entrando dentro da fábrica e olhando para o domínio da nossa capacidade. E a teoria das restrições. Porque os gargalos eles vão mudar. A hora o gargalo está aqui, o gargalo está ali e tal. Não, identifiquei o gargalo, resolvi o problema. Né? A gente tá numa empresa que o pessoal falou, cara, o meu gargalo é um invase. Eu falei, sério? Sério.
Beleza, vamos lá olhar. Começamos mapear fluxo, identificar, medir desempenho, olhar o mix, olhar a demanda. E lógico que montamos um time extremamente competente, começamos com algumas ferramentas. Cara, vamos rodar um MFV? Pô, cabe, mas não está cabendo na embalagem. Como não cabe na embalagem? Não, porque sempre as linhas de alta performance estão no Envase, a minha embalagem são manuais. Vamos implementar um rejunca. Colocamos um rejunca e um Prodia. Cara, mas foi batata. O meu gargalo é a embalagem. Então agora vamos atacar a embalagem. Beleza, resolvemos o problema. Estamos resolvendo. Falei, só que o gargalo agora foi para um xarifado. Então, eu acho que as oportunidades são enormes. Porque muita gente fala, o Lean ele vai trazer só uma melhoria de custo, uma redução de processo. Traz muito mais que isso. Você falou um negócio que é redução de custo. Na verdade, é redução de desperdício, porque se depender do sistema de custeio tradicional, você vai arrumar uma confusão danada, porque você está aumentando o custo do produto. Você está ficando mais caro. O caixa melhorou, está dando mais resultado. Exato. Num primeiro momento, se tiver muito estoque desordenado, ele vai falar, pode acontecer até dar prejuízo contábil, mas o caixa vai lá para cima. E principalmente o fluxo, Borgatti, porque aí as pessoas... O gostoso é você ir na linha e o operador virar para você e falar assim, esse mix que a gente está trabalhando está sendo melhor. É você ter discussão com o teu time operacional, com o teu time de coordenadores. Cara, isso aqui está acontecendo por causa de um sell-out ou por causa de um sell-in? E não discutia isso. O que discutia é, a linha rodou, quanto produziu? Esse mês, você tinha que entregar 1 milhão de unidades mês. Não, cara, você começa a discutir, olha... A programação. Teve um operador que falou assim, abrir essa ordem aqui, mas o supermercado está pedindo, eu não vou produzir, não. Então, acho que... trazer o cliente para dentro, né? Trazer a demanda para dentro. Viver e vivenciar a experiência do cliente. As empresas têm porque a gente tem um cliente. O dia que não tiver uma equipe comercial vendendo para o cliente, você não vai ter. Então, a gente precisa viver e vivenciar a experiência do cliente. Trazer ele para dentro, para tudo, para organizar tudo. Para a cadeia como um todo. Porque você vai melhorar fluxo, você vai melhorar caixa, você vai melhorar estoque, a empresa vai ficar mais competitiva, nível de serviço. E, principalmente hoje, no mercado tão competitivo, o Lean ele te traz um leque gigante de oportunidades onde você pode melhorar. Desde a capacitação operacional do teu time, a um fluxo de caixa, a um SLA muito melhor, a você ter uma entrega, um OTIF que vire benchmark no mercado. Perfeito. Porque a turma quer... Cara, eu produzi. Beleza, está entregue no cliente? E ele está querendo isso, né? Exato. O que você produziu é o que ele pediu? Porque muitas vezes, e a gente sabe que tem companhia que, cara, produz, que eu preciso diluir o custo. É isso mesmo. Ô Milton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, nos honrar com essa vivência, né? E esse conhecimento. O prazer é meu. E, bom, vamos encerrar mais um podcast, só fazendo aqui um apanhado geral. Vimos que temos grandes oportunidades, mas precisamos ter coragem para encarar algumas delas, né? Porque as oportunidades pontuais, né? Um 5S aqui, uma melhoria ali, não trazem a transformação Lean. A verdadeira transformação ocorre, né, como o Milton bem colocou, na transformação do modelo mental, principalmente do board e do sistema, vamos dizer, de gestão que envolve mudança de indicadores até. Se a gente continuar com os indicadores errados, as pessoas vão se comportar de maneira igual à anterior, não vai haver uma mudança. Então tem que haver uma mudança e um entendimento profundo nesse sentido, né? A outra questão é que tem alguns desafios, né? Nós vimos que entre eles está na qualificação, formação e tratar com profundidade. Citamos aqui algumas coisas, mas eu posso até complementar. Nós vimos teoria das restrições, falando sobre o gargalo, tem a teoria das filas, como eu falei, né? Tem lei de Little, tem lei de King. Então, enfim, tem uma série de conceitos básicos que não são dominados. Infelizmente, as pessoas compram muitos produtos em software, né? E acredito que por si só, se todo mundo está fazendo isso vai dar resultado. Não. Estamos numa fase que a gente precisa de pensadores críticos, precisa entender com profundidade como é que funciona a dinâmica e resgatar de volta, né, a presença do cliente para todas as áreas, trazer a visão da demanda para todas as áreas. Essa é uma mudança, principalmente de empresas que adquiriram um certo nível de sucesso com modelos anteriores, essa é uma mudança bem desafiadora. Mas vimos que é possível e vimos que muitas vezes o que foi construído anda para trás. Então é uma luta permanente, é um desafio constante, mas os resultados sempre vêm. Muito obrigado e até a próxima.